Querido irmão, querida irmã, você que está sintonizado, seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui de Vitória da Conquista, Bahia, chegando até você para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje, 31 de janeiro de 2021, domingo da quarta semana do Tempo Comum. Escutemos a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos do 21º ao 28º. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a Galileia. Querido irmão, querida irmã, domingo passado escutamos que Jesus deixou Nazaré, sua cidade, e foi para a Galileia, e ali fez o anúncio a respeito da proximidade do reino e chamou os seus primeiros discípulos. Os discípulos, por sua vez, nós escutamos domingo passado, deixaram tudo e o seguiram. Hoje prosseguimos, portanto, com o Evangelho de São Marcos e temos, então, o prosseguimento daquela ação. Aparece mais claramente a localidade onde Jesus se estabelece para ali exercer o seu ministério. Trata-se de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade situada ao norte do Mar da Galileia, entre a Palestina, Líbano e a Síria, habitada por gente de todas as proveniências e que também se dirigem para todas as destinações. Jesus se estabeleceu naquela cidade e ali fez a sua residência e a residência também de seus discípulos. Diz o Evangelho que, num dia de sábado, Jesus, acompanhado pelos seus discípulos, entrou na sinagoga. Interessante que no Evangelho de Marcos, Jesus nunca é encontrado sozinho, está sempre em companhia. Os seus apóstolos estão sempre com ele. O texto diz que entra na sinagoga em dia de sábado e começou a pregar. Os seus discípulos estavam, portanto, com Jesus para esse primeiro momento ali em Cafarnaum, na sinagoga. Falemos um pouco sobre a sinagoga e o culto nela realizado. Os prédios para a reunião dos fiéis em dia de sábado se situavam normalmente um pouco fora das habitações das pessoas e estavam, portanto, mais próximos do mar. E ali os judeus eram instruídos na lei do Senhor. O culto na sinagoga compreendia orações, bênçãos, a leitura de textos da lei de Moisés e dos profetas e depois uma pregação. Qualquer pessoa idônea poderia tomar a palavra. Jesus então aparece na sinagoga como mestre e assume, portanto, essa função. Todos
ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, diz o Evangelho de Marcos hoje. Os mestres da lei eram os escribas. Os escribas constituíam uma verdadeira e própria classe que se ocupava do estudo da lei. Esdras foi considerado o primeiro escriba, um perito na lei de Moisés, diz no seu livro, capítulo 8, versículo 3. Os escribas deveriam desenvolver teoricamente as prescrições da lei, interpretando as orientações gerais, aplicando-as às circunstâncias mais concretas da vida das pessoas. Eles deveriam instruir os discípulos na lei e administrar a justiça nos tribunais na qualidade de juízes, juridicamente, pessoas muito bem preparadas. Eles eram, então, os escribas, os mestres preferidos pelo povo nas sinagogas. Na época de Jesus, eles tinham também uma influência política e religiosa muito grande. Até o ano 70, o centro da classe dos escribas era Jerusalém. No grande sinédrio, os escribas constituíam um verdadeiro e delimitado grupo. Todavia, existiam dessas pessoas eruditas também na Galileia e na diáspora. Eles entram em cena sempre como adversários de Jesus. Os escribas, então, consagravam toda a vida ao estudo das Escrituras e depois de muitos anos, entre 30 e 40 anos, recebiam a imposição das mãos, que era a capacidade de interpretar as Escrituras com o espírito de Moisés. Um escrito judaico muito importante chamado de Talmud dizia assim: quando um escriba faz uma afirmação diferente da Escritura, devemos acreditar nele e não na Bíblia. A fala de um escriba era como se fosse a fala mesma de Deus. No entanto, Marcos diz que Jesus conseguia ser mais admirado do que os escribas e o seu ensinamento tinha mais autoridade. Por quê? A autoridade de Jesus não era de tipo profissional. Jesus não tinha estudado nas escolas rabínicas de Jerusalém. A sua autoridade não estava, então, ligada à função, mas à sua pessoa. Quando Jesus começou a ensinar, as pessoas tinham a clara sensação de que estava diante de um homem que não tinha nada e nem ninguém acima de si, nenhum mestre. Ele não somente falava de Deus, mas ele falava realmente como Deus. Ele tinha consciência de ser enviado por Deus e de falar diretamente em seu nome. Era o Verbo de Deus. Pode parecer estranho que Marcos não refira nada do conteúdo do ensinamento de Jesus, mas se limite a consignar o fato de que ele ensinou, assinalando a impressão que as pessoas tinham das palavras que Jesus dirigia para elas. Não é o fato, portanto, da doutrina de Jesus, mas a pessoa do Mestre, que desde o início está em primeiro plano no Evangelho de Marcos. Para o evangelista, tudo gira em torno da pessoa de Jesus, que com seu operar poderoso manifesta a sua autoridade. Detrás do que ele diz está Deus com a sua autoridade. O povo percebe isso e se sente desafiado. Jesus não pretende suscitar a discussão, não pretende, portanto, suscitar uma teórica meditação. Ele quer cativar, comover, conduzir a uma nova e concreta consciência de vida. Jesus quer a conversão das pessoas.
Enfim, para Marcos, a autoridade da palavra de Jesus se manifesta no fato que o seu ensinamento era acompanhado por ações poderosas. E a primeira ação nós temos hoje na sinagoga: a expulsão de um espírito mau. A derrota dos espíritos malignos anuncia, então, a senhoria de Deus. A expulsão do espírito mau é início de um novo reino, o reino de Deus, a presença do Senhor agindo soberanamente neste mundo. O texto diz: estava na sinagoga um homem possuído do espírito mau. Tudo indica que aquele homem era um frequentador ordinário da sinagoga e os escribas na sua pregação não o incomodavam. Frequentemente, as pessoas podem participar das celebrações e dos momentos de culto e não serem tocadas nos seus problemas físicos e espirituais. Jesus, por sua vez, não faz discursos, não busca as nuances do texto, mas vai direto ao assunto, mergulha nas feridas e procura atender às necessidades das pessoas. O resultado é que elas se sentem mais leves, como se libertassem de seus males, ficando calmas, curadas. Possuído por um espírito mau, diz o texto, na época de Jesus, quando se sabia a causa de uma enfermidade, como curá-la, dizia-se uma doença. Quando não se conhecia nem a causa nem a cura, isso era atribuído aos espíritos maus, à possessão demoníaca. Por isso, Marcos vai mostrar como Jesus cura os doentes e expulsa os demônios, como acontece, portanto, neste ato na sinagoga de Cafarnaum. O homem possuído pelo espírito mau gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir?" O possuído então reconhece que Jesus veio para destruir tudo aquilo que o aprisiona. Os medos, as depressões, os desequilíbrios humanos e espirituais, enfim, as coisas que destroem a vida humana. Aquilo que faz o homem perder a personalidade, a capacidade crítica, o pensar e o agir justos e equilibrados. É preciso, então, que o homem se liberte, e para isso Jesus intervém com a força de sua palavra. Podemos dizer que o mal desvia a pessoa do bom caminho e Jesus quer precisamente fazer essa recondução, essa libertação. É este o primeiro ato público do ministério de Jesus segundo o Evangelho de Marcos e, como tal, podemos pensar que se revestia de uma importância não secundária. Podemos ler esse episódio como símbolo de toda a missão de Jesus, isto é, o seu ministério público é uma grande luta contra as forças hostis do mal, como um incessante embate com aquilo que a tradição bíblica chama de Satanás, o adversário por excelência de Deus e do homem. A luta com a qual Jesus se engaja não é uma defesa das prerrogativas de sua divindade, mas é uma batalha empreendida exclusivamente em favor do homem pela sua libertação. A vontade de Jesus é, com efeito, libertar o homem de toda forma de mal e de opressão, de todo poder que subjuga a liberdade, reduzindo-a à escravidão, para estabelecer aquela condição originária de criatura feita à imagem e semelhança de Deus, que Satanás procura todos os modos para deformá-la. Não é por acaso que o exorcismo é realizado em dia de sábado, dia do cumprimento da criação. Portanto, se trata de um ato de recriação
completa da pessoa daquele homem possuído que estava na sinagoga de Cafarnaum. Ouvinte, para domar o espírito mau, Jesus lança a mão somente do poder de sua palavra. Cala-te e sai deste homem. Jesus não se serve de ritos particulares ou gestos mágicos, em uso muito frequente pelos exorcistas de seu tempo, mas somente com a sua palavra Jesus afugenta e reduz à impotência o demônio. A sua é uma palavra forte e eficaz, que realiza o que diz, precisamente como a original palavra de Deus, agindo na criação do mundo. O texto do livro do Gênesis diz que Deus diz: faça-se a luz, e a luz é feita. A autoridade de Jesus, que esta palavra revela, não tem origem humana, mas vem do alto. É uma autoridade daquele que se apresenta como enviado definitivo de Deus, o último profeta, como nos diz a primeira leitura. Aquele que torna presente as palavras de Deus e o seu agir senhorio no meio do mundo. As pessoas percebem imediatamente a diferença que emerge entre o ensinamento de Jesus e aquele dos escribas. Nas suas palavras vibram algo muito diferente de uma simples aula ministrada numa escola rabínica. A figura deste homem possuído por um espírito impuro nos retrata o problema da presença obscura e hostil do mal em todas as suas manifestações no mundo e na nossa existência. Diante desta presença, reconhecemos toda a nossa impotência, toda a nossa fraqueza. Nós nos reconhecemos incapazes de nos libertar do domínio do mal, confiando somente nas nossas forças. Talvez por isso, na conclusão do Pai Nosso, Jesus nos indicou uma invocação: livrai-nos do mal. Ouvinte, significa que Jesus liberta do mal para que as pessoas realizem o bem. Ele reduz o poder do mal sobre as pessoas para que elas possam, então, realizar a própria vocação, tenham liberdade para agir melhor. O mal existe e devemos enfrentar com autoridade, sobretudo onde está escondido e dissimulado. Também para nós, o mal é mais eficaz e poderoso do que o bem. O ensinamento de Jesus cria imediatamente situações novas, destrói a força de Satanás. As pessoas se dão conta que em Jesus está presente o poder de Deus, permitindo que todo e qualquer poder hostil ao homem seja destruído. Jesus é um mestre que percebe a presença do mal na vida das pessoas e intervém para que ele seja vencido. Cristo, minha doce ruína. Os demônios disseram que Cristo veio para destruir a vida deles. O que Cristo destrói é a nossa justificada e legitimada convivência com o mal, a nossa mediocridade, o nosso mundo de máscaras e de mentiras. Cristo destrói a nossa vida de ilusão, a vida insignificante que nós levamos, a vida que nos conduz à morte. Esse tipo de vida Jesus veio destruir, como disse o homem possuído pelo espírito do mal na sinagoga de Cafarnaum. Um homem possuído por um espírito impuro presente na sinagoga representa a pessoa que se define religiosa, mas que na realidade não é livre e por isso incapaz de se aproximar verdadeiramente de Deus. Eu temo que a minha igreja, durante a missa dominical, se assemelhe à sinagoga de Cafarnaum naquele sábado em que Jesus entrou, isto é,
uma igreja onde existe uma repetição estéril de ritos e de palavras, mas falta a novidade envolvente do Evangelho. Jesus vem cada domingo dentro do nosso costumeiro culto festivo para nos dizer palavras novas, para nos impulsionar a sermos novos no modo de fazer e de enfrentar as coisas da vida. Seria belo que, verdadeiramente, ao sair da celebração da missa e de qualquer outro momento de oração, saíssemos não com a paz de quem cumpriu um gesto ritual e de ter a consciência no lugar, mas com a vontade de conhecer mais o Senhor, com o desejo de mudar algo na nossa própria vida, querendo fazer muito mais pelos irmãos. Seria, então, como se fôssemos impulsionados à inquietação e a uma vida nova, irmãos e irmãs. Podemos ir todos os domingos na igreja, rezar e escutar a palavra e, todavia, manter dentro de nós um espírito doente, uma alma distante que não se deixa alcançar. Pode-se passar a vida inteira como cristãos, frequentando inclusive as missas dominicais, sem se tocar pela palavra de Deus, sem verdadeiramente assumir uma vida nova. Agora, ouvinte, nós podemos compreender as palavras de São Paulo que estão na segunda leitura. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua esposa e assim está dividido. O que vos desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Paulo aqui reflete a mentalidade de sua época que contrapõe o mundo presente ao mundo de Deus. É bom recordar que no casamento os dois cônjuges assumem deveres um para com o outro, compromissos profundos, mas isso não significa que as pessoas casadas e os profissionais não devem ser bons amigos de Deus, não devem ser pessoas comprometidas com a fé. As pessoas que se casam se preocupam com o andamento da vida familiar. Isso é uma coisa boa. Preocupando-se das coisas do mundo, se termina não dando atenção às coisas de Deus. A pessoa, então, se encontra dividida em si mesma. Paulo não quer iludir os cristãos, mas encorajá-los a uma união mais forte possível com o Senhor, cada um segundo a própria vocação. Mas, ouvinte, não somente o casamento, mas de fato todas as realidades deste mundo, se vividas com exagerada apreensão e avidez, podem nos desviar do bem que é servir ao Senhor. Destes versículos, recordamos que a coisa mais importante que São Paulo quer dizer para os cristãos de Corinto é aderir ao Senhor com o coração sincero e testemunhar retamente com a própria vida. É um compromisso que se pode e se deve fazer em qualquer estado de vida. O salmo de meditação deste domingo diz: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Nós, ouvinte, devemos nos deixar conduzir pela palavra do Senhor.
Querido ouvinte, antes de concluir a nossa meditação, queria dizer para você que o ano está começando e a nossa arquidiocese anunciou um calendário para a efetivação das transferências dos padres de uma paróquia para outra e de uma função para outra. Nestes casos, como estabelece a Igreja, se o bem das almas ou a necessidade ou a utilidade da Igreja exigirem, o pároco deve ser transferido de sua paróquia, que dirige com eficiência, para uma outra paróquia ou para um outro ofício. O bispo proponha-lhe a transferência por escrito e o aconselhe a consentir por amor de Deus e as almas. Citei o Código de Direito Canônico, o Cânon 1748. A partir de hoje, ouvintes, já teremos nas paróquias que são, portanto, interessadas, uma cerimônia de apresentação de novos párocos, administradores e vigários paroquiais. No calendário também constam as apresentações de novos reitores, isto é, os novos responsáveis pelas várias etapas das comunidades seminarísticas da nossa arquidiocese. Ouvinte, bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, bom domingo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.